Neste vídeo nós vamos pensar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Está registrado no livro de Atos e a primeira viagem missionária de Paulo é narrado nos capítulos 13 e 14, então, do livro de Atos. Entre os lugares mencionados durante a jornada dessa primeira viagem, foi registrado ministérios nos seguintes lugares. Ele, sem dúvida, viajando, ele cruzou por outros lugares, mas são mencionados o registro de trabalho dele nesses lugares. Temos Salamina, Atos capítulo 13, versículo 5. Depois temos Pafos, Atos capítulo 13, novamente versículo 16. Antioquia, mas da Pisídia, Atos capítulo 13, versículo 14. Icônio, Atos capítulo 13, versículo 51. Listra e Derbe, Atos capítulo 14, versículos 6 e 20. E a viagem de volta, registrada em Atos capítulo 14, nos versículos 21 e 22. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele percorreu 1.700 quilômetros. Com exceção de Listra e Derbe, vemos que em cada caso, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram inicialmente aos judeus e, portanto, dirigiram-se à sinagoga. Quanto a Listra e Derbe, além da possibilidade de não haver sinagoga em qualquer dessas duas cidades, talvez não existisse judeus nessas duas cidades, pelo menos não substancial. A narrativa diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigaram as multidões e apedrejaram a Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando-o por morto. A expressão as multidões, no que acabei de ler, que tem como o povo, traduz geralmente o termo grego laos, no Novo Testamento, usado especificamente para a nação judaica. Os judeus consideravam-se, de maneira popular, o povo, devido à sua relação especial de aliança com o Senhor. Encontramos essa palavra usada, por exemplo, em Atos capítulo 21, versículo 28. Aqui, porém, em Atos capítulo 14, versículo 19, aí nessas cidades, no entanto, não é laos, não é essa palavra grega usada, mas uma palavra que significa as multidões. Os judeus invejosos que haviam perseguido Paulo e Barnabé até Listra instigaram as multidões, ou seja, não judias, não judaicas, contra eles. A probabilidade é, portanto, de que não houvesse sinagogas nem judeus em Listra ou em Derbe. Qual era a mensagem que os dois apóstolos pregaram nesta primeira expedição missionária? Compreendemos muito bem que os registros dos pronunciamentos deles, feitos por Lucas, são necessariamente fortes abreviações, mas o sentido da mensagem é claramente preservada. Lucas também o resume no final da viagem, no capítulo 14, versículo 21 e 22. Note o que é dito: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A mensagem era de Jesus como o Rei Messias e Salvador pessoal. Quais os resultados dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé? Vejamos os lugares visitados em ordem e os resultados neles encontrados. Nenhum resultado é descrito em Salamina. Em Pafos, não é apresentado qualquer efeito da reação geral,
mas encontramos a oposição do mágico judeu e uma reação favorável de um oficial gentil. Já em Antioquia da Pisídia, muitos judeus e prosélitos da sinagoga mostraram-se interessados. Isto está registrado em Atos capítulo 13, versículo 43. Mas isto seguiu-se uma severa oposição da comunidade judaica. Está registrado nos versículos 45 e 50. O que deve ser notado é o fato de os gentios terem aceito alegremente a palavra do Senhor. Pode notar nos versículos 42, 44 e 48. Em face da hostilidade judaica, Paulo então declara: eis aí que nos volvemos para os gentios. Versículo 46 deste capítulo. Depois disso, em Icônio, um grande número, e não uma grande multidão, como nos diz algumas traduções, então um grande número na sinagoga, tanto de judeus como gregos, passou a crer. Note o capítulo 14, versículo 1 de Atos. Os judeus, como um todo, aí no versículo 2 e o 4, fizeram outra vez grande oposição, instigando os gentios contra Paulo e Barnabé. Isto pode ser notado no versículo 2 e 5 do capítulo 14. Finalmente, em Listra e Derbe, os perseguidores judeus atiçaram o povo contra os apóstolos. Todavia, muitos gentios são discipulados nessa cidade. Pode ser notado nos versículos 19 e 21. Fica assim claro que os judeus estavam fechando cada vez mais a porta contra o testemunho apostólico e que, ao mesmo tempo, a porta da fé se abria para os gentios. Isto está ficando cada vez mais claro e você pode notar isto no capítulo 14, versículo 27 de Atos. Com base na primeira visita a Chipre, os dois evangelistas aparentemente pretendiam tratar apenas com os judeus. Em Antioquia e Icônio, foram, porém, forçados a reconhecer que não seria possível limitar-se a eles com exclusividade, embora pregassem primeiro aos judeus, como temos registrado no capítulo 13, versículo 14. Quando os vemos como fugitivos na Licaônia, os dois tinham sido praticamente empurrados para os gentios. Ao voltarem à sua sede, eles relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Não lhes foi possível dar notícias alegres sobre o arrependimento e a aceitação da parte dos judeus. O fato principal fora essa abertura das portas para os gentios. Uma grande transição estava tendo lugar neste momento. Cada vez mais vemos essas outras palavras ganhando destaque e também aos gentios no livro de Atos. Até que chegamos ao último capítulo, onde que finalmente Paulo preso expressa que então Deus vai oferecer a salvação aos gentios, já que eles estavam, eles mesmos, fechando a porta para a salvação deles. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.